sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor recebe a nossa adoração. Oh meu Deus, agora fale conosco pela Tua palavra. Muito mais do que eu possa transmitir, que o Senhor fale fundo aos corações. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo rapidamente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Obrigado. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós vamos lá no finalzinho do capítulo, do versículo 50 em diante. 1 Coríntios 15, versículos 50 em diante. A palavra de Deus diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se renove ou se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu estou feliz de poder mais uma vez estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Hoje, sem dúvida, é um culto marcante para todo o cristão. Eu me alegro em ver você aqui, porque é assim que eu entendo que Deus, Ele nos traz, Ele nos fala, Ele nos ensina, e nós honramos ao Senhor. Agora, eu quero nesta manhã, ou nesse início de tarde, de maneira muito rápida, compartilhar, talvez não tão ordenadamente, porque eu não consegui colocar muito em ordem, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor Jesus tem falado ao meu coração. Eu já tenho alguns dias sido tocado por Deus nesta palavra, mas não consigo expressar tudo aquilo que está no meu coração. Eu quero voltar com você um pouquinho na história. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma esperança, a maior esperança do crente. A Bíblia, ela contém quase 8.000 promessas, e uma grande parte delas é para nós. Mas a maior esperança do crente é a volta do Senhor Jesus. Sem dúvida, a maior esperança do crente é encontrar-se com o Senhor, seu Deus.
Não existe maior esperança para nós, por isso servimos a Ele. Paulo, ele fala dessa esperança, e ele fala da morte, que é o nosso maior, ou era o nosso maior inimigo. Eu volto com você um pouquinho nos dias que antecedem a crucificação de Jesus, ou naquele dia fatídico onde o justo morreu pelos injustos. Um morrendo a favor de muitos, não de todos, porque nós já ouvimos aqui domingo passado 2 ladrões na cruz. Um deles reconheceu, um deles aceitou, e o outro não quis aceitar. O outro zombou de Jesus. Então Jesus, a palavra de Deus diz que um morreu pelo pecado de muitos, porque sempre vai ter alguém que não vai querer aceitar. Mas Jesus naquele dia foi para a cruz. Naquele dia você já está doutorado nessa matéria. Jesus é levado ao matadouro. Isaías 53, nós ouvimos aqui na sexta-feira. Ele descreve como foi o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu por todas as nossas dores, por todos os nossos pecados, a nossa iniquidade. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa ou pelas suas pisaduras, os seus ferimentos, a sua morte, nós fomos sarados. Isso é motivo de muita alegria. Mas Jesus então é colocado num sepulcro. A Bíblia diz que ele é colocado entre os nobres, porque alguém emprestou o sepulcro para Jesus. E eu ouvi há muitos anos atrás o pastor Ron pregando uma mensagem sobre o dia em que o mundo parou, o dia em que todos ficaram em silêncio. A sexta-feira foi o dia da tristeza, o dia do choque, porque os discípulos não acreditavam que Jesus fosse morrer. A despeito de tudo aquilo que ele havia falado e ensinado, eles esperavam um libertador de forma diferente, e Jesus vai para a cruz. Não foram os homens que mataram Jesus. A Bíblia diz, e ele mesmo diz, que ele se entregou por nós. Ele se entregou pelas nossas vidas. Jesus é colocado naquele sepulcro na sexta-feira. Eu só fico imaginando o sábado. O sábado é aquele dia que ninguém quis acreditar. Ninguém queria. Eu imagino que foi o sábado da tristeza. Talvez o sábado da lembrança. Você lembra o que ele falou para nós? Você lembra que ele disse que ele faria, mas e agora? Você lembra que ele disse que ele era o Salvador, mas ele morreu, e agora? Você lembra do filho da viúva de Naim? Se ele só pudesse, ou se alguém pudesse fazer como ele fez, tocar no esquife. E aquele menino se levantou, se alguém pudesse tocar nele. E eles talvez tenham ficado o dia inteiro, alguns emburrados, alguns decepcionados, alguns tristes. Mas no domingo de manhã, Lucas, Marcos vão narrar o que aconteceu. Lucas e Marcos diz que logo cedo, logo de madrugadinha, o sol ainda não tinha nascido, algumas mulheres vão ao sepulcro de Jesus. Elas foram para ungir o corpo de Jesus. E Marcos vai definir ou descrever de maneira mais detalhada e dizer assim: elas estavam indo, e entre elas havia uma conversa, além de todas as outras. Elas diziam entre si: quem nos revolverá a pedra? A pedra do sepulcro era muito grande, talvez impossível para 3 mulheres revolver, mas elas estavam indo porque elas queriam ungir o corpo do mestre. Mas elas chegam no sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, a pedra já havia sido removida. Então, eu não sei quem foi a mais corajosa, talvez tentando chegar mais perto e
a Bíblia, os evangelistas nos relatam de algumas maneiras diferentes, mas semelhantes, e dizem que alguém se aproxima. Alguém fala com essas mulheres e elas pensam, a Bíblia diz que Maria pensou que fosse o jardineiro. E ele manda que ela vá ter com os discípulos e com Pedro. A história eu só estou resumindo aqui para você. E elas vão ter com Pedro e com os discípulos e dizem que Jesus os estaria aguardando na Galileia. Eles talvez não creram muito, ainda meio indecisos, mas Pedro sai correndo de acordo com João e vai correndo para o sepulcro para ver se Jesus estava lá. Lá Pedro encontra o lençol que havia coberto Jesus naquele dia, dobrado e colocado na cabeceira daquela pedra. Pedro então sai correndo dali também, porque ele não encontrou Jesus. Mas no meio do caminho, enquanto eles estão naquela pavorosa, Pedro vem correndo e fala com os discípulos. Eles não acreditaram. Eu sei que eles não acreditaram porque 2 deles disseram assim: isso é papo furado. Vamos embora para casa, acabou tudo, a morte venceu. Nós não esperávamos que isso fosse acontecer, mas a morte venceu a vida. E eles tomam o seu caminho rumo a Emaús. E nós já pregamos isso aqui, você já leu isso muitas vezes em Lucas capítulo 24. No caminho de Emaús, alguém se aproxima e diz: paz seja convosco. E eles estão cegos. E eles estão caminhando, e aquele homem se aproxima e diz assim: o que vocês estão conversando entre si? E acho que um deles, mais exaltado, diz assim: só você é forasteiro aqui. Só você não sabe dos acontecimentos que cercaram a cidade de Jerusalém nesses dias. Só você não conhece ou não está a par daquilo que está acontecendo. E ele diz assim: o que está acontecendo? E eles começam a dizer: você não sabe que os judeus crucificaram Jesus? Um homem poderoso em obras, um homem enviado por Deus, mas ele foi crucificado. E aquele forasteiro começa a dizer: vocês não entenderam nada. Ele não falou para vocês. A Bíblia, Lucas, ele diz que o homem que estava com eles discorreu desde Moisés, profetas, até aquele dia. E eles chegando onde eles iam entrar, uma boa caminhada, alguns quilômetros, algumas milhas, eles já vão entrando, era noitinha, e o forasteiro caminha adiante. Eles dizem assim: ei, entra aqui com a gente, vamos comer uma janta aqui, vamos comer um pão. É perigoso o caminho para você viajar à noite. E ele diz: já que vocês insistem, eu vou entrar. E ele entra, e eles estão ali em volta de uma mesa, talvez como essa, mais simples. Talvez fosse um jarro de barro com o vinho. Talvez fosse uma caneca de madeira que eles fossem tomar o vinho. Mas era costume dar ao visitante a honra da oração. E o visitante pega um pão, e ele rasga aquele pão e diz: graças te dou, ó Pai. Eu fico imaginando quando eles se lembram, quando eles caem em si, abrem os olhos, eles não estão mais ali, ele não está mais ali. Porque naquele dia eles lembraram de uma oração de Jesus. Lá em Mateus 6, quando Jesus está orando, o judeu, para que você entenda, até hoje ora para um Deus distante. Eles creem no mesmo Deus,
num único Deus, mas eles oram para um Deus distante, na terceira pessoa. Mas Jesus um dia começa assim, fala Pai. E eles ouvem a oração de Jesus, porque Jesus de vez em quando saía para orar, ou sempre saía para orar, afastado deles. Mas naquele dia, Jesus começa, Pai Nosso. E eles prestam atenção, dizem assim, como que ele tem esse relacionamento com Deus? Como é que ele tem essa proximidade com Deus? E quando Jesus termina de orar, ele diz assim, Jesus, ensina-nos a orar. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, Jesus, nos ensina a orar assim, do jeito que o Senhor ora, com essa proximidade, com essa intimidade com o Pai. A gente quer ter isso também. Eu abro um parênteses aqui para dizer para todos vocês que ainda não entenderam o valor da oração. Jesus nunca ensinou ninguém a pregar, mas Jesus ensinou a gente a orar. Quer ter intimidade com Deus? Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender com Jesus a orar. E naquela hora, naquela mesa, depois que eles abrem o olho e Jesus desaparece, eles dizem um para o outro, era ele. Eu sentia que era ele. O meu coração ardia. Enquanto a gente vinha, o coração da gente ardia. Você não sentia? Eu sentia também. E eles não comem nada, eles não bebem nada. Eles tinham caminhado várias milhas, eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano são 11 quilômetros de um lugar para o outro. Eles tinham caminhado, mas agora, a despeito do risco da noite, eles voltam correndo. E eles chegam de volta em Jerusalém e diz, ele está vivo, ele está vivo, ele esteve com a gente, ele falou com a gente. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, lá na frente, escrevendo aos Coríntios, ele começa a dar uma razão para eles. Os coríntios estavam preocupados. Eu não sei como que está o seu estado de espírito. Eu não sei se você está preocupado com alguma coisa, se você está preocupado com a saúde, preocupado com algum problema. Os coríntios estavam preocupados com a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo, terminando a sua primeira carta, ele diz, olha, se alguém quiser entrar no céu, eu vou traduzir para você a palavra aqui. Ele diz assim, tem que ser transformado. Tem que nascer de novo, sabe por quê? Porque no céu não entra nem carne e nem sangue. No céu só entra corpo transformado. Porque lá no céu não entra corrupção e essa carne se corrompe. Lá no céu não entra nenhum tipo de pecado e essa carne é pecaminosa. Você precisa de transformação. E eles que estavam preocupados com a morte, eles que estavam preocupados em como seria, ele diz assim, fiquem tranquilos. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos aqueles, e eu quero traduzir isso, todos aqueles que receberam a Jesus, seremos transformados. Todos seremos transformados. E aí ele fala do dia em que a trombeta vai soar para os mortos. Quando os mortos ouvirem a trombeta, eles serão transformados. E nós, que estivermos vivos, se é o caso, seremos transformados também. E aí haverá um revestimento daquilo que é corruptível se transformar em incorruptível. E daquilo que degrada, ele vai se transformar em imortalidade. Aquilo que consome, aquilo que é mortal, se transformará em imortalidade. E eu imagino que talvez Paulo escrevendo, ele fica pensando, alguém está falando com ele, mas como que é esse negócio?
Você está dizendo que a gente não vai morrer mais? Você está dizendo que agora nós não temos mais esse problema de morte, eles ainda não tinham entendido, e o apóstolo Paulo vai explicando, olha, talvez, eu imagino, nesse corpo aqui, a gente até experimente, mas é por isso que a trombeta vai tocar um dia. É por isso que no último dia, quando o Senhor chamar, todos aqueles que morreram na carne serão transformados. Mas nós podemos ter essa garantia? Podemos. Como que é essa garantia, apóstolo Paulo? Ele vai dizer assim: tragada foi a morte na sua vitória. O maior inimigo da humanidade até então era a morte. Mas ele diz assim: a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Lá na cruz do Calvário ele venceu a morte. E agora, Paulo, agora a gente pode gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Sabe o que é isso aqui? Jesus morre na sexta-feira. No sábado, enquanto estava todo mundo batendo cabeça, pensando o que aconteceu, desacreditados daquilo que tinha acontecido, Jesus não estava deitado descansando. O mesmo apóstolo vai dizer que ele desceu às profundezas e lá no inferno ele pegou todos os cativos. Todos aqueles que estavam no seio de Abraão, todos aqueles que estavam cativos num lugar onde não havia esperança, porque Hebreus diz que todos esperaram a promessa e não viram ela. Mas a promessa não falha. A promessa não falha. Eles tinham só noção da promessa. A promessa desce e fala assim: vocês me esperaram por tanto tempo, vem comigo. Paulo fala: ele levou cativo o cativeiro. Ele tomou todos aqueles que estavam na escuridão e levou com ele para a glória. Chama a morte. Chama Satanás. Vem cá. Morte. Dá aqui sua chave. Dá aqui sua chave. Ninguém mais morre sem a minha ordem. E aquele que morre, se morrer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morte, dá aqui a chave. A morte tremendo passa a chave para Jesus. Satanás, o que o Senhor quer? Tremendo, eu quero a chave do inferno. Agora a chave do inferno pertence a mim. Ninguém mais desce ao inferno sem ter a oportunidade de me conhecer. Agora Jesus tem a chave da morte e do inferno. A morte foi tragada. Eu vou usar ainda alguns minutos que nós temos. Nós não entendemos muito bem isso. Essa é uma questão espiritual e às vezes nós temos dificuldade para entender. Mas eu vou te dar algumas coisas que te trarão esperança. Porque Paulo diz que a morte foi tragada. Que a morte foi dominada. Que Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós temos o perdão dos nossos pecados. Talvez muitas vezes nós pregamos que foi na cruz, e a Bíblia diz que foi na cruz. Mas se não houvesse ressurreição, a nossa crença, a nossa religião seria como qualquer outra. Eu disse aqui, se você procurar os restos mortais de alguns líderes de religiões mundiais, você vai encontrá-los. Mas se você for lá no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio, não tem osso, não tem restos mortais, porque ele ressuscitou. A ressurreição de
Cristo é que nos garante a vida eterna, é que nos garante a vitória. Porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou, eu e você temos vida e vida com abundância. Porque Ele morreu na cruz e porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós podemos crer no que a palavra de Deus diz para nós. Paulo, ele diz aqui: tragada foi a morte, e por causa da morte de Jesus, e por causa da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança, nós temos o perdão dos nossos pecados. Isso se chama justificação. Por causa da justificação, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para nos perdoar os pecados, mas Ele morreu para nos reconciliar com Deus. O mesmo apóstolo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o homem. A separação não existe mais. O abismo que existia, que Isaías fala, porque a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus veio e fez uma ponte e não tem mais separação entre nós e Deus. Nós fomos justificados. E por causa da justificação nós temos paz com Deus. Na cruz do Calvário, aquele dia, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu era o véu da separação. Era uma cortina que separava. Agora eu e você temos acesso ao trono da graça. Por causa que a morte foi tragada, nós estamos aqui hoje celebrando em comunhão a Santa Ceia. Por causa que a morte foi tragada, nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, se você olhar aí à sua volta, tem gente que você nunca imaginou que veria, que conheceria. Se você pensar, a gente vive tão natural aqui, né? Mas se você pensar, nós estamos em outro país. Eu me lembro quando eu conheci o pastor Ron. Era tudo muito estranho. Eu me lembro do nosso primeiro culto, há mais de 12 anos atrás, numa igreja americana. Não sabia onde pisar, não sabia como falar, não sabia o que fazer, mas nós tínhamos uma coisa em comum. Nós tínhamos o sangue de Jesus e temos o sangue de Jesus. Nós temos uma coisa em comum e foi isso que nos uniu. Você faz parte da maior família desta terra. O reino de Deus é um reino dentro de um planeta que está perdido. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, mas se você faz parte do reino, você tem uma família. Onde você chega, pode falar inglês, francês, japonês, qualquer coisa.
qualquer ex que você quiser. Mas se você chegar ali, a nossa palavra é a mesma. Às vezes eu coloco no YouTube e vejo lá os nossos irmãos coreanos cantando. Eu vejo os nossos irmãos hispanos cantando. Eu vejo os nossos irmãos alemães cantando. E eu fico vendo, a letra pode ser tudo diferente, a palavra tudo diferente. Mas a melodia entra e você adora ao Senhor Deus, porque nós pertencemos a uma família. Temos comunhão uns com os outros. Mas a melhor de todas as notícias é que a morte foi tragada. E por causa disso, Ele nos garantiu vida eterna. Talvez você veio hoje aqui só para Deus te lembrar isso. Você não é um qualquer. A sua vida não acaba aqui. A sua história não acaba aqui. Você tem uma esperança. Eu não sei se você pensa nisso. Eu não sei qual que é o seu pensamento em relação a isso. Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. A nossa esperança é morar com Jesus no céu. Ele nos garantiu a vida eterna. No versículo 57, ele fala que Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória sobre a morte. Você e eu não estamos perdidos. Nós não estamos ao léu da sorte, jogados à sorte dessa terra. Nós fomos resgatados, segundo o apóstolo Pedro, por um alto preço. Um alto e precioso preço. Não foi com sangue, não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue. Pedro fala que não foi com coisas corruptíveis, não foi com coisa que apodrece, que passa, foi com o precioso sangue de Jesus. E por causa do sangue, nós estamos aqui reunidos hoje. Por causa do sangue, nós temos a certeza de vida eterna. Essa esperança que nasce no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Essa esperança que é confirmada quando nós descemos as águas do batismo. E essa esperança que é confirmada a cada dia que você chega aqui. Eu vou falar como um pastor lá de Minas Gerais. Ele diz assim: qualquer pastor pica fumo, né? Qualquer pastor que pregue o mais simples que seja, talvez como essa palavra que você está ouvindo aqui hoje. Bem simples para você entender isso, porque às vezes nós vivemos a vida cristã, eu falo aqui, querendo uma revelação especial, querendo algo muito alto. Quando o que nós precisamos está aqui. Eu costumo dizer para os obreiros que a nossa pregação tem que ser simples. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Jesus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A nossa pregação não precisa ser cheia de palavras de sabedoria humana, como diz Paulo, mas tem que ser em espírito e em poder. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do meu Jesus aqui. Eu não sei você, mas eu estou como um discípulo no caminho de Emaús. O meu coração está fervendo, porque é bom servir esse Jesus, porque é bom lembrar que Ele venceu a morte, porque é bom lembrar que Ele ressuscitou para te dar vida, para que você estivesse aqui hoje, para que nós todos pudéssemos gozar da vida eterna. É esse Jesus que nós servimos. É esse evangelho que eu quero, meu Jesus. É esse evangelho puro, simples que eu quero. O Senhor pode nos revelar a tua palavra, mas nós queremos viver em simplicidade. O apóstolo Paulo conclui esse capítulo dizendo: portanto, meus irmãos, por quê? Porque nós
Fomos resgatados porque a morte foi vencida, porque a morte foi conquistada, porque ela foi tragada. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Eu estou falando para toda a igreja, mas vocês aqui que deram um passo importantíssimo, sede firmes e constantes. Firme é firmeza. Sabe por que você pode ser firme? Porque os seus passos, os seus pés estão firmados sobre uma rocha. A Bíblia diz que ela é a pedra de esquina. O salmista diz: tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por isso eu não desviarei, eu não desanimarei. Firme. Você não está firmado na areia movediça. Esse Jesus não falha, Ele não erra, Ele não perde batalha, Ele nunca errou. Você não é um erro, Ele te escolheu, Ele te chamou. Esse momento é porque Ele te chamou. E sabe por que você pode ser constante? Porque Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando as ondas vierem, quando a dificuldade chegar, quando o desespero bater na sua porta, não abra você a porta, pede para o seu Jesus abrir a porta. Quando o negócio ficar feio para o seu lado, você vai e fala com o seu amigo, o amigo Jesus, e diz para ele: Jesus, aquele dia lá o pastor Naline falou para a gente ser firme e constante. E mais, o apóstolo Paulo fala assim: sempre abundantes na obra do Senhor. Não seja uma arvorezinha seca, mirrada, não. Jesus chama os discípulos em João 15, ele diz assim: eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. O Senhor Jesus nos chama para frutificar. Frutificar em nós, fruto do Espírito, e frutificar ganhando almas para Ele. Vocês estão entrando num exército que a guerra é intensa. Nunca desistam de orar. Nunca desistam da fé em Jesus. Porque não existe nada melhor nesse mundo, e nem no mundo vindouro, e nenhum outro. Creia em cada palavra que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz que se nós cremos em Jesus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós cremos em Jesus para a vida eterna. Ele nos chamou para a vida eterna. Nós temos muito mais a fazer. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração muito mais do que eu, e que essa palavra fique guardada no seu coração. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pastor pode não te ver, as pessoas podem não ver o seu trabalho, a sua oração. Tem gente que chega aqui 5 horas da manhã, dobra o joelho lá atrás, nem eu vejo, nem ninguém vê. Dobra, ora, 15 minutos, meia hora, 40 minutos e vai trabalhar. Eu não estou vendo. Os irmãos não estão vendo, porque o trabalho de oração e intercessão, ele é desconhecido. Mas existe um Deus no céu que te vê. Existe um Deus no céu que não te abandona e não te esquece jamais. E esse Deus, Ele hoje diz assim: o seu trabalho não é vão no Senhor. Esse Deus, Ele te enxerga, Ele te escolheu, Ele te chamou pelo nome, e Ele quer usar a sua vida. Então, vocês que estão se tornando membros dessa igreja agora, vocês estão e são muito bem-vindos para trabalhar na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém?
Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia.